Bem-vindos, meus amigos, a mais um estudo do nosso canal, Estudo do Espiritismo. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 8 da Emancipação da Alma. Este capítulo se encontra na parte segunda do Livro dos Espíritos. O primeiro assunto a ser tratado aqui dentro deste capítulo é o sono e os sonhos. É um capítulo, aliás, é um assunto muito interessante, requer de nós um certo cuidado, né, um aprofundamento, um pouquinho de calma nos estudos, então nós vamos fazendo por partes, né, para que a gente possa tentar compreender aos pouquinhos cada um dos conceitos que estão sendo apresentados. Então, qual é o objetivo do nosso estudo aqui de hoje? Nós vamos fazer o estudo da questão 400, 401, e nós também vamos fazer a leitura aqui deste capítulo 38 do livro Mensageiros, que se chama Atividade Plena, onde nós vamos ter aqui um exemplo daquilo que representa o sono e o sonho, né, dentro dessa perspectiva espiritual. Então, vamos começar aqui pela questão 400 e a gente vai, então, tentando construir esse raciocínio que vai ser melhor elaborado, né, na sequência de vídeos que nós estamos propondo. Então, na questão 400, é falado para nós o seguinte: o espírito encarnado permanece de bom grado no seu envoltório corporal? E os espíritos nos respondem o seguinte: é como se perguntasse se ao encarcerado agrada o cárcere. O espírito encarnado aspira constantemente à sua libertação. E tanto mais deseja ver-se livre do seu envoltório, quanto mais grosseiro é este. Então, aqui, nessa pergunta, pelo que a gente pode compreender, não está sendo específico com relação, ou não está limitando o contexto da questão apenas ao sono, né? Ele coloca uma pergunta, né? Kardec coloca para nós uma pergunta com, ou dentro de um contexto mais amplo. Pode ser, por exemplo, aqui, né, enquanto nós estamos nesta nossa condição aqui encarnados, né, se o nosso espírito ele permanece aqui de bom grado, né, dentro desta condição enquanto encarnado, né, não necessariamente ou apenas com relação ao som. Então, nós aqui enquanto espíritos encarnados, né, estamos aqui quando no estado de vigília vivendo, né, a nossa percepção limitada e considerando ela como sendo aquela, né, a real, a vida real. Obviamente que nós estamos aqui, de fato, né, existindo, vivos, mas a questão é que a vida normal é a vida do espírito. Nós, então, estamos aqui numa passagem temporária em que nós aproveitamos dessa nossa existência, desse corpo material, para aqui vivermos, aprendermos, progredirmos intelectualmente, moralmente. Então, passamos por essa estadia dentro desta nossa vida material, no plano material, aproveitando essa oportunidade bendita para continuar o nosso progresso espiritual. Então, nós sabemos que os espíritos, apesar de terem a sua vida normal, como sendo aquela no plano espiritual, nós passamos por diversas experiências no campo físico, no plano material, para que, através do contato com a matéria, em utilizando de corpos materiais, nós possamos ter a possibilidade de desenvolvermos as nossas capacidades, as nossas faculdades espirituais, né? E este corpo material, ele é mais ou menos grosseiro, isso é muito importante da gente entender. E ele está em conformidade com o grau de elevação do espírito, que, por sua vez, né, encarna em um mundo que guarda uma relação com este progresso espiritual alcançado pelo espírito. Então, quer dizer, nós aqui hoje estamos em um mundo de provas e expiações, é a Terra. Quer dizer, somos espíritos ainda que precisamos progredir muito ainda. Temos limitações sobre um aspecto intelectual, estamos progredindo, nós conseguimos, inclusive, ver, através do estudo da história, qual foi, né, ou qual é o progresso que nós alcançamos durante esse período todo. Agora, sobre um aspecto moral, apesar de nós também termos progredido bastante, e isso também nós conseguimos constatar a partir da evolução da nossa própria humanidade terrestre, nós ainda somos bastante deficientes sob esse ponto de vista, né? Ponto de vista moral. E ainda conservamos dentro de nós grandes mazelas
frutos do nosso orgulho, do nosso egoísmo, e que fizeram com que nós criássemos uma bagagem espiritual que nos pertence, né? E essa bagagem espiritual ainda cheia de ações, muitas vezes frutos da nossa ignorância, mas também embasadas, né, no orgulho e no egoísmo, nos trouxeram grandes faltas que precisamos resgatar. E isso nós podemos aqui, constatando a nossa própria condição no mundo de provas e expiações, nós podemos constatar que muitas das coisas que nós vivemos guardam relação com este passado, em que nós hoje temos a possibilidade do resgate, né, da expiação do nosso passado, bem como também passamos por provas, por situações que vão provar a nossa elevação espiritual. Ou seja, que vão permitir que, com vistas ao futuro, nós possamos adquirir qualidades espirituais que ainda nós estamos trabalhando, né? Então, enquanto aqui nós estamos encarnados, vivendo em um mundo condizente com o nosso progresso espiritual, né? E este progresso espiritual ainda relativamente, né, vou colocar na nossa condição, ainda é relativamente pouco, né, frente às possibilidades infinitas do espírito. Então, nós ainda estamos em um mundo onde a grosseria da matéria necessária à nossa condição espiritual ainda é muito grosseira, né? Ela é muito alta. Quer dizer, para nós, e nós já sabemos disso, estudamos sobre a influência do organismo, né, que a influência do corpo, este corpo bastante material, ele limita as faculdades do espírito. E, portanto, ele, o espírito, ele se sente como se tivesse bloqueado, né? Ou como, né, nos é trazido, o Kardec nos traz esse exemplo, né? Como se a gente estivesse dentro de um lamaçal tentando se mover, né? Então, para nós, a matéria ela bloqueia muito as nossas faculdades espirituais, dada a grosseria da matéria, que mais uma vez, né, caracteriza o corpo físico que nós utilizamos enquanto encarnados e que, por sua vez, né, está adequada ao mundo que nós vivenciamos, ou no mundo em que nós estamos, que recebe espíritos em uma determinada condição. Então, está tudo certo, é isso. Nosso corpo é bastante material, mas isso é porque nós, enquanto espíritos, nossa essência ainda ela é bastante para ela, para o seu progresso, é necessário que seja assim. Lembra? A gente falou sobre o esquecimento do passado, sobre a influência do organismo, né? Então é importante que o espírito passe por isso, né? Faz parte do seu processo de evolução. Mas, como nós estamos estudando, né, a vida normal do espírito é quando ele está fora deste plano material, ou seja, enquanto ele não está encarnado, quando ele está lá no plano espiritual. E como ele tem as suas faculdades bastante bloqueadas, né, na nossa condição, e lá ele se sente muito mais livre, é para ele, né, muito mais leve e verdadeira a sua condição ali. Então, se o espírito está desperto, né, já tem consciência daquilo que o torna feliz, para ele é uma bênção estar no plano espiritual e progredindo espiritualmente. Obviamente, ele sabe que vai precisar passar por uma nova encarnação, mas caso ele não tenha atingido ainda a perfeição, mas enquanto ele não está encarnado, a sua vida espiritual ela é muito mais nítida, ela é muito mais ampla, porque ele reconhece os verdadeiros valores do espírito. E ali ele tem as suas faculdades ampliadas, onde ele pode estudar, trabalhar, vivenciar a sua comunhão com Deus de uma maneira muito mais ampla. E é por isso que ele se sente em liberdade enquanto fora da carne, né? Agora, temos esse contexto mais geral, né, que é traduzido aqui na questão 400, mas e especificamente com relação ao sono? Ou seja, quando nós dormimos, o que acontece com o nosso espírito? Será que ele fica aqui, né, preso dentro deste corpo ainda? Então, é o que Kardec pergunta, né? Olha que pergunta interessante. Durante o sono, a alma repousa com o corpo? E quando a gente fala alma, né, é importante sempre ressaltar. A alma quer dizer um espírito encarnado, né? Então, durante o sono, a alma repousa com o corpo? Olha só, não, o espírito jamais está inativo. Durante o sono, afrouxam-se os laços que o prendem ao corpo, né? Afrouxam-se, não está falando que se desatam, eles simplesmente se afrouxam, né? Afrouxam-se os laços que o prendem ao corpo e,
Não precisando este, então, da sua presença, ele se lança pelo espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos. Olha que interessante. Quer dizer, está falando que a alma, ou seja, o espírito aqui encarnado, ele tem uma necessidade muito menor deste repouso. A gente sabe que o espírito, ele também descansa, né? Mas esse descansar representa mesmo uma redução da sua atividade espiritual. E a depender, inclusive, da condição espiritual, né, do progresso realizado, esse progresso espiritual realizado pelo espírito, a gente sabe também que o perispírito dele é mais ou menos denso, né? E esta característica do seu perispírito também está relacionada com as necessidades que este espírito enfrenta, né? A gente pega lá o Nosso Lar, né, o livro, né, o André Luiz relata, né, a sua necessidade de repouso, né, de dormir, enfim. Quer dizer, a gente está falando aqui de uma redução, né, das atividades do espírito, né? Enquanto ele está é, nesta condição no plano espiritual, ele tem a possibilidade de descansar também. Mas aqui a gente está falando o seguinte: nós, quando a gente dorme, nosso espírito ele também vai dormir ou ele também descansa. Então, como o espírito aspira, né, a este momento de libertação, ele pode, então, aproveitar destes momentos, enquanto o corpo está, né, descansando, para então procurar se lançar pelo espaço, né? Obviamente, tudo isso que nós estamos falando guarda sempre uma relação com o progresso espiritual realizado pelo espírito, né? Então, o nosso progresso aqui, a nossa condição espiritual, né, o progresso que eu realizei intelectualmente, moralmente, isso vai também influenciar tanto na forma como eu, né, me emancipo, né, ou seja, como que eu vou sentir as coisas, como que eu vou vivenciar elas, se mais ou menos lúcido. E também, outra coisa, vai também influenciar as minhas características, a minha essência. Elas também vão definir onde eu vou me lançar. Isso é muito importante, né? Porque o que eu estou buscando intimamente, pode ser que aqui no estado de vigília, enquanto eu estou acordado, eu possa colocar uma máscara aqui, né? E mesmo para mim mesmo, né? Posso ali tentar é, esconder aqueles meus desejos, mas no íntimo eu tenho aquele meu desejo central, né? Aquilo que eu vibro com mais, com mais frequência, aquilo que eu busco intimamente, né? Como sendo o meu desejo mesmo. E neste momento de emancipação, eu posso, né? Buscar isso que realmente eu estou buscando, que eu estou na minha essência. Então, por isso que é importante a gente estudar, a gente fazer uma leitura edificante antes de dormir, é que a gente cultive os bons pensamentos, que a gente faça as nossas orações, para que quando eu vá ter esse momento de descanso, né, durante o sono, que a minha alma possa ir ter com bons espíritos, que a minha alma possa ir trabalhar no bem, que ela possa ir buscar coisas positivas, né? Que ela possa é, buscar o contato com espíritos que vão me instruir, que vão me auxiliar, né? No meu progresso espiritual. Mas para isso é necessário que eu busque realmente e que a minha essência esteja ali entregue a esta busca. Do contrário, o espírito ele vai procurar coisas, né, que às vezes não são muito boas, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Então, olha só que interessante. Lá na Gênesis, tem aqui na parte dos milagres, né, no capítulo 14, né, que fala dos fluidos, tem uma explicação de alguns fenômenos considerados sobrenaturais. Fala sobre a vista espiritual, psíquica, fala sobre a dupla vista, o sonambulismo e os sonhos. Nós vamos nos restringir um pouco aqui no estudo de hoje, na parte dos sonhos, dado que isso tudo que a gente está vendo aqui, ó, tem relação com emancipação da alma, e emancipação da alma é algo que nós vamos tratar durante todo o capítulo, né? Então aqui a gente vai se limitar um pouquinho à parte dos sonhos, né? Tem outros itens, obviamente. Então, no item 23 fala-se o seguinte: embora durante a vida o espírito se encontre preso ao corpo pelo perispírito,
não se acha tão escravizado que não possa alongar a cadeia que o prende e transportar-se a um ponto distante, quer sobre a terra, quer do espaço. Repugna ao espírito estar ligado ao corpo, porque a sua vida normal é a de liberdade e a vida corporal é a do servo preso à gleba. Ele, por conseguinte, se sente feliz em deixar o corpo como o pássaro em se encontrar fora da gaiola, pelo que aproveita todas as ocasiões que se lhe oferecem para dela se escapar, de todos os instantes em que a sua presença não é necessária à vida de relação. Tem-se então o fenômeno a que se dá o nome de emancipação da alma, fenômeno que se produz sempre durante o sono, né? Tem outras maneiras também, mas aqui durante o sono é algo que sempre ocorre. De todas as vezes que o corpo repousa, que os sentidos ficam inativos, o espírito se desprende. Né? Isso aqui é muito importante. Quer dizer, todos nós, todos nós, todos nós, neste momento no qual o nosso corpo repousa, temos a possibilidade de nos emanciparmos, quer dizer, o nosso espírito se desprende parcialmente do nosso corpo, continua ligado a ele através do que a gente chama, né, do cordão de prata, né? Que é uma extensão do perispírito que se faz com que ele esteja ligado ao corpo, né? E o que que acontece? Nesses momentos, ele vive da vida espiritual, enquanto que o corpo vive apenas da vida vegetativa. Acha-se, em parte, no estado em que se achará após a morte, percorre o espaço, confabula com os amigos e outros espíritos, livres ou encarnados também. Então, quer dizer, nós podemos nos buscar durante este momento de emancipação, buscarmos uns aos outros, mesmo os encarnados, né? Por exemplo, trabalhamos aqui numa casa espírita, né? Estamos ali envolvidos com os estudos, com, né, alguma atividade mediúnica ou caritativa, né? E nós ali, antes de dormirmos, podemos fazer, né, o nosso pedido para que o nosso guia espiritual nos encaminhe, nos auxilie a ir até esse local onde nós estamos nos esforçando ali, para que ali a gente possa ter esse momento de comunhão com os outros espíritos. Né? E por que que a gente fala assim, né? Para que o nosso guia, né, nos auxilie? Porque essa emancipação, né, do espírito, ela, pelo fato dele não estar totalmente desprendido do corpo, já que esta situação caracterizaria a morte do corpo físico e o total desprendimento do espírito, enquanto nós estamos nesse momento de emancipação, nós estamos ainda sob a influência da matéria. Nós estamos ligados ao nosso corpo físico ainda, continuamos ligados, apesar de nosso espírito ter se emancipado, né? Então, sob a influência da matéria, as nossas percepções, a forma como nós temos a lucidez daquilo que está acontecendo, né? Aquilo que nós estamos experienciando, tudo isso é limitado, dada a influência que a matéria exerce ainda sobre o espírito. Quer dizer, quanto mais desmaterializado, quanto mais consciente da sua vida espiritual, o espírito ele tem mais lucidez daquilo que se passa com ele. Alguns não têm nem noção do que está acontecendo, alguns vivem ainda ligados, apegados muito à matéria, né? Às coisas materiais. E isso influencia na forma como o espírito se encontra nestes momentos. Quanto mais desprendido, quanto mais espiritualizado o ser, mais fácil é esse desprendimento e menos influência da matéria ele recebe. Então, mais lucidez ele tem, mais clara a percepção que ele tem daquilo que acontece, né? Então, olha só que interessante. O laço fluídico que o prende ao corpo só por ocasião da morte se rompe definitivamente. A separação completa, por isso que a gente fala, né, da separação parcial, né, somente se dá por efeito da extinção absoluta da atividade vital, né? Enquanto o corpo vive, o espírito, a qualquer distância que esteja, é instantaneamente chamado à sua prisão, desde que a sua presença aí se torne necessária. Quer dizer, alguém te chamou para você acordar. Você estava em um outro ponto, né? Pelo fato do seu corpo ainda, né, manter este espírito ligado a ele, ele instantaneamente é chamado ao seu corpo. Como o André Luiz fala assim, como num átimo, né? Quem já leu as obras do André Luiz vai ver lá que em vários momentos ele fala assim, num átimo, o espírito acaba retornando, né? Então, ele então retoma o curso da vida exterior de relação. Por vezes, ao despertar, olha, isso aqui é muito importante. Por vezes, ao despertar,
conserva das suas peregrinações uma lembrança, uma imagem mais ou menos precisa que constitui o sonho. É isso aqui que a gente precisa também ter um pouco de atenção. Né? Só terminar aqui, ó. Quando nada, traz dela intuições que lhe surgem ideias e pensamentos novos e justificam o provérbio. A noite é boa conselheira. Quer dizer, né? Esta, este momento de emancipação, né, do espírito faz com que ele tenha ali, então, contato com outros espíritos, que ele vá buscar algo que reflita aquilo que ele realmente está buscando. Pode ser bom, pode ser ruim, né? Então, uma lembrança que nós podemos trazer deste momento de convivência é que é uma imagem muito imprecisa, dada a influência da matéria sobre o espírito. Então ele pode ter algo que ele vivenciou, que ele consegue ali recordar, e isso constitui uma parte, vamos colocar assim, do sonho. Porque existem outros fatores que nós vamos estudar à medida que nós formos passando aqui, inclusive, né, no próprio capítulo que nós vamos ler do André Luiz, nos auxilia a compreender isso também. Esta influência na matéria faz com que essa memória não seja perfeita, que essa memória daquilo que o espírito viveu não contenha todos os detalhes, que não guarde todos os, a, a, as particularidades daquilo que foi vivenciado, né? Então, o espírito, ao recordar, ao acordar, né, ao retomar o seu corpo físico, essa lembrança ela vai se tornando muito vaga, muito esparsa, com imagens, né, muito imprecisas e que nem sempre vão representar de fato aquilo que o espírito viveu, nem sempre, né? Mas mesmo que ele não se recorde, mesmo que a gente não se recorde, então assim, só abrindo parênteses, né? Nem tudo que a gente traz como memória o que a gente chama de sonho, nosso sonhei com aquilo ali. Nem tudo é um sonho espiritual. Nem tudo retrata aquilo que o espírito viveu. Temos que falar isso, para que a gente não crie na nossa mente, né, interpretações que não são condizentes, né, não são verdadeiras. Então, nem tudo que a gente vai lembrar, que a gente lembra, constitui aquilo que o espírito viveu. Nem tudo. Pode ter. Pode ter coisas que nós vivenciamos. São, assim, são coisas que são muito claras, parece que a gente vê coisas mais coloridas, a gente parece que até sente um negócio. Então, ali são partes, né? São partes. Agora, tem momentos que a gente nem se lembra, nós nem lembramos. Mas aquilo que o espírito viveu, ou teve de conselho dos espíritos, pelo fato da gente não se recordar no estado de vigília, será que isso tudo foi preso, foi perdido? Né? Ou seja, os conselhos que ele me deu, eu não consigo lembrar. Como que eu vou aproveitar desses conselhos? Então, o que que acontece? Nós, ou seja, quando nada desses sonhos nós trazemos, quando nada dessas relações nós lembramos, nós trazemos destes momentos intuições que nos sugerem ideias e pensamentos novos que justificam o provérbio. A noite é boa conselheira. Quer dizer, apesar de a gente não se recordar, nós podemos trazer, né, de maneira intuitiva os conceitos, né, os conselhos que nos foram, né, dados. Então, de uma maneira instintiva ali, né, instintiva não, né, intuitiva, né, perdão. De uma maneira intuitiva, a gente pode recordar destes exemplos, desses conselhos, né? Então, vamos ver aqui, ó, um pouquinho mais. Questão 402. Como podemos julgar a liberdade do espírito durante o sono? Ou seja, o que o espírito foi fazer? Isso aqui é muito importante. É uma coisa que a gente precisa realmente se empenhar para conseguir aproveitar esse tempo da melhor forma possível. Então, antes de dormir, né, onde a gente é, vai, vai repousar, né, o corpo físico, sabendo agora que o espírito ele se emancipa e ele vai entrar em comunicação com outros espíritos, que a gente possa realmente solicitar a Deus, pedir a iluminação de Jesus, do nosso guia espiritual, para que a gente possa aproveitar esse momento para o trabalho, para o estudo, para coisas úteis. Porque é muito importante esse momento, né? É ali que a gente vai avaliar como que o espírito de verdade está procurando aproveitar esse momento de liberdade. Então,
Como julgar essa liberdade durante o sono? Pelos sonhos, que é essa lembrança, né? Quando o corpo repousa, acredita, tem o espírito mais faculdades do que no estado de vigília. Então, o espírito ele recobra algumas das suas faculdades. Ele tem menor, ou ele sofre menos com a influência da matéria, apesar de ainda sofrer, aqui em se tratando dos espíritos encarnados. Lembra-se do passado e algumas vezes prevê o futuro. Adquire maior potência e pode pôr-se em comunicação com os outros espíritos, quer neste mundo, quer no outro. Dizes frequentemente: tive um sonho extravagante, um sonho horrível, mas absolutamente inverossímil. Enganaste, enganaste, né? É a miúde uma recordação dos lugares e das coisas que viste ou que verás em outra existência ou em outra ocasião. Estando entorpecido o corpo, o espírito trata de quebrar seus grilhões e de investigar no passado ou no futuro. Pobres homens, que mal conheceis os mais vulgares fenômenos da vida. Julgai-vos muito sábios e as coisas mais comezinhas vos confundem. Nada sabeis responder a estas perguntas que todas as crianças formulam. Que fazemos quando dormimos? Que são os sonhos? Olha só que interessante, né? Então, é importante ter esse conhecimento com relação à emancipação da alma, para que a gente possa ter a consciência de que ali existe uma grande oportunidade para nós. É a oportunidade que nós vamos ter de entrar em contato com outros espíritos, de buscarmos coisas que nós realmente temos ali o desejo de ter contato. Então, é importante a gente ver nessa oportunidade também uma maneira da gente se esforçar para conseguir aprender, conseguir trabalhar, né? Então, que a gente tenha essa confiança, essa coragem, essa fé de pedir, de solicitar a Deus, a Jesus, aos nossos bons amigos espirituais, que nos concedam a bênção de receber os seus conselhos, de podermos ali aprender junto com eles, para que a gente possa recobrar um pouco das nossas forças, de recobrar ânimo, de receber direcionamento, de receber esclarecimento. E aí por isso que ele fala, né? O espírito trata de quebrar seus grilhões e de investigar no passado e no futuro, né? A gente pega os livros do André Luiz, por exemplo, tem os livros do Manuel Filomeno de Miranda, com o Divaldo também, tratam muito dessas relações, né? A vida no mundo espiritual. Então, em muitos dos relatos, né, em muitas das situações, a gente tem ali espíritos que, durante o sono, foram trazidos para receber conselhos, né? E muitos, né? Vou dar um exemplo assim, pega o livro lá, Entre a Terra e o Céu, daquela história lá daqueles espíritos que estiveram juntos lá na Guerra do Paraguai e que, né, foram tecendo seus laços novamente, né, ali em outras encarnações. Outro livro também, Tramas do Destino, pelo Manuel Filomeno de Miranda, né, é o Espírito, Manuel Filomeno de Miranda, pelo médium Divaldo Pereira Franco. São livros que trazem muitas dessas histórias. E o que a gente vê ali, né? Às vezes, aquele que está encarnado, quando né, emancipa, e vai ali procurar o outro, vai procurar o outro espírito, né? Revoltado muitas das vezes, né? Outro que está encarnado também, né? Às vezes também não pode não estar encarnado, mas procura um ao outro, né? Eu lembro bem dessa parte do Entre a Terra e o Céu, né? Na hora que um lá emancipava, ele gritava procurando o outro, e o outro vem, porque foi chamado. Muito interessante, né? E ali, né, só fazendo um parênteses aqui dessa parte, né, de investigar o passado e o futuro, né? Lá nesses momentos, quando o espírito está muito rebelde, quando o espírito estaria muito agressivo, a espiritualidade amiga, muitas das vezes, pode aproveitar para auxiliar e mostrar o passado a este espírito, que está revoltado com o outro, por exemplo, né? Onde ali a espiritualidade pode mostrar para ele, olha o que você fez aqui no passado. Você acha que você tem razão em exigir deste irmão coisas que você mesmo plantou ali a causa lá atrás? Veja esse momento aqui, olha. Tente se relembrar daquilo que aconteceu. Tente recordar deste momento que aconteceu lá atrás. E veja quem foi o grande causador desses problemas todos. E aí o espírito, né, sob a influência da espiritualidade, que o auxilia, ele consegue relembrar o seu passado, ou seja, investiga o seu passado, ele consegue lembrar aquilo que ele fez. E aí ele então ganha consciência
de tudo aquilo que acontece. E ele pode, inclusive, pedir perdão, ele pode se reconciliar com aquele, né, com aquele ser. Então, muito interessante isso, muito interessante. Também pode investigar o futuro no sentido, né, talvez, é, do nosso ponto de vista aqui de interpretação bastante limitado, mas pode também ser os momentos onde a gente ganha um pouco de conselhos, de instruções que nos vão auxiliar a ver os benefícios de passar por tal ou tal situação, onde nós vamos ganhando força, coragem, com vistas para o futuro, entendendo que aquilo ali é importante para que a gente possa alcançar uma determinada situação, né? Inclusive com propósitos, por exemplo, da gente recobrar muitas das vezes aquilo que nós planejamos antes de encarnar e entender que aquele momento é importante para que a gente possa avançar, né? Então vamos continuar aqui, ó. O sono liberta a alma parcialmente do corpo. Quando dorme, o homem se acha por algum tempo no estado em que fica permanentemente depois da morte, né? Depois que morre. Tiveram sonos inteligentes, os espíritos que desencarnando logo se desligam da matéria. Esses espíritos, quando dormem, vão para junto dos seres que lhes são superiores. Com estes viajam, conversam e se instruem. Olha só, trabalham mesmo em obras que se lhes deparam concluídas quando voltam, morrendo na Terra, ao mundo espiritual. Ainda esta circunstância é de molde a vos ensinar que não deveis temer pela morte, pois que todos os dias morreis, como disse um santo. Né? Olha que importante essa parte. Né? Quer dizer, nós ali temos a oportunidade de trabalharmos, de estudarmos, né? De nos instruirmos, de ganharmos conselhos. Né? Inclusive, no próprio livro dos Espíritos é trazida essa questão, né? Quando se fala das missões, que muitos dos espíritos aceitam essas missões porque sabem que nestes momentos em que se repousa e que o espírito se emancipa, é possível que eles recobrem toda a coragem, toda a, todo a vontade, né? Eles podem recobrar, entrar em contato com seus amigos do plano espiritual que vão auxiliá-los. Então, esses momentos os auxiliam muito, né? Então, eles aceitam sem temer, né? Estas missões, visto que muitas das vezes eles vão ter contato e vão continuar a ter contato com os espíritos que lhes dão suporte, né? Muito interessante. E aí fala-se o seguinte: isto pelo que concerne aos espíritos elevados, pelo que respeita ao grande número de homens que, morrendo, têm que passar longas horas na perturbação, na incerteza de que tantos já vos falaram, esses vão enquanto dormem, ou a mundos inferiores à terra, onde os chamam velhas afeições, ou em busca de gozos que são mais baixos do que os que aqui tanto se deleitam. Olha que interessante. Quer dizer, né, aqui está falando, nessa parte aqui destacada em amarelo, da busca que os espíritos ali que estão buscando se elevar, ou que, né, guardam em si já uma determinada elevação espiritual, aí eles buscam aproveitar, trabalhar, se instruir, conversar com os espíritos que são superiores para que eles possam, né, crescer. Agora, quando nós não estamos ainda despertos para esses valores, podemos nos colocar em situações muito lastimáveis, dado que a busca que nós vamos fazer, que reflete a nossa própria essência, esta busca vai nos levar a lugares muito infelizes, né? Onde esses espíritos vão beber doutrinas ainda mais vis, mais ignóbeis, mais funestas do que as que professam entre vós, né? Eu trouxe aqui nós trouxemos aqui uma sugestão de leitura para que aqueles que queiram, né, entender um pouco mais sobre a seriedade disso possam, possam ali buscar uma referência. É um livro muito bom, mas é um livro também forte, né? Que é esse livro aqui, ó. É, é o livro pelo Divaldo Franco, né? O médium, né? Pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda. Chama-se Sexo e Obsessão. É um espírito muito, perdão, é um livro muito interessante para que a gente é,
entenda o que está se falando aqui, né? Ali muita coisa acontece no plano espiritual, onde espíritos encarnados vão até ali em um local, né, muito infeliz para buscar a satisfação dos seus desejos mais vis, né? Então é um bom exemplo, né? Mas acho que também é um livro que precisa ter um pouquinho de tempo, né? De conhecimento da doutrina, inclusive, para que a gente possa compreender tudo o que se passa, né? Mas é uma sugestão também, uma dica de leitura. É um livro muito bom. Vamos continuar aqui, ó. E o que gera simpatia na Terra é o fato de sentir-se o homem ao despertar ligado pelo coração àqueles com quem acaba de passar 8 ou 9 horas de ventura de prazer. Também as antipatias invencíveis, que se explicam pelo fato de sentirmos em nosso íntimo que os entes com quem antipatizamos têm uma consciência diversa da nossa. Conhecemos sem nunca os termos visto com os olhos. Olha só. É ainda o que explica a indiferença a homens que não cuidam de conquistar novos amigos por saberem que muitos têm que os amam e lhes querem. Numa palavra, o sono influi mais do que supondes na vossa vida, né? Ou seja, este momento de emancipação influencia na nossa vida de uma maneira que nós nem supomos, né? Então, olha só, graças ao sono, os espíritos encarnados estão sempre em relação com os mundos dos espíritos. Por isso é que os espíritos superiores assentem, sem grande repugnância, em encarnar entre vós, que é o que a gente estava falando, né? Quis Deus que, tendo de estar em contato com o vício, por exemplo, pelo fato de terem escolhido uma prova onde eles estariam ali vivenciando dentro de um contexto em que o vício estaria presente, para que ou eles pudessem auxiliar aqueles que ali estivessem, ou para que eles também passassem pelas provações nas quais eles estariam ali em busca de vencer a si mesmos, vencer, né, o vício, né? Então, quis Deus que, tendo de estar em contato com o vício, pudessem eles ir retemperar-se na fonte do bem, a fim de igualmente não falirem quando se propõem a instruir os outros. O sono é a porta que Deus lhes abriu para que possam ir ter com seus amigos do céu. É o recreio depois do trabalho, enquanto esperam a grande libertação, a libertação final, que os restituirá ao meio que lhes é próprio. Olha que interessante. O sonho é a lembrança de que o espírito viu durante o sono. Notai que nem sempre sonhais, porque nem sempre vos lembrais do que vistes, ou de tudo que haveis visto, enquanto dormieis. Vossos sonhos nem sempre refletem a ação da alma em seu pleno desenvolvimento. Olha só. São muitas vezes apenas lembrança da perturbação que experimenta à sua partida ou no seu regresso ao corpo, acrescida da relativa ao que fizestes ou do que vos preocupa quando em vigília. Isso que a gente estava falando lá atrás, né, da gente não ter essa ideia de que tudo que nós sonhamos reflete verdadeiramente aquilo que o espírito viveu, né? Olha só, vossos sonhos nem sempre refletem a ação da alma em seu pleno desenvolvimento. Por quê? A alma está sob a influência da matéria. Aqui nós temos as nossas faculdades bastante limitadas pelo corpo material que nos serve de moradia. Nosso corpo material é muito grosseiro ainda, dada a nossa condição espiritual e no mundo que nós estamos habitando. Então, isso impede que a gente tenha uma total lembrança de tudo aquilo que nós vivemos, a não ser que seja permitido, né? Então, aquilo que nós lembramos são muitas das vezes apenas a lembrança da perturbação que se experimenta à sua partida ou no seu regresso, acrescida da relativa ao que fizeste ou do que vos preocupa quando em vigília. Nós vamos fazer aqui uma leitura, né, do capítulo aqui 38 do Mensageiros, é coisa de 5 minutos, que nos vai dar uma ilustração de tudo isso que a gente está falando aqui, especificamente dessa parte que nós estamos é, destacando aqui agora, né? Então, a não ser assim, como explicarias os sonhos absurdos que tanto os sábios quanto os mais humildes e as simples criaturas têm? Acontece também que os maus espíritos se aproveitam dos sonhos para atormentar as almas fracas e pusilânimes. De resto, dentro de pouco vereis desenvolver-se outra espécie de sonhos, conquanto tão antiga quanto a de que vimos falando, vós as desconheceis. Refiro-me aos sonhos de Joana, ao de Jacó, aos dos profetas judeus e de alguns adivinhos e de indianos. São recordações guardadas por almas que se desprendem inteiramente do corpo, recordações dessa segunda vida a que ainda há pouco aludi.
Então, essa parte que nós vamos estudar um pouquinho mais para frente, né, para ver outras questões relacionadas à emancipação da alma. Vai ficar em outro vídeo, né? Então, olha só, tratai de distinguir essas duas espécies de sonhos, entre os de que vos lembrais, do contrário caireis em contradições e em erros funestos à vossa fé. Muito importante isso. Muito importante isso. A gente precisa realmente ter a consciência disso que nós estamos falando. Essa parte aqui, ó. Vossos sonhos nem sempre refletem a ação da alma em seu pleno desenvolvimento. São muitas vezes apenas a lembrança da perturbação que experimenta a sua partida ou no seu regresso ao corpo, acrescida da relativa ao que o fizestes ou do que vos preocupa quando em vigília, quando acordados. Tá? Então, é importante a gente saber disso. Tá? Os sonhos são efeitos da emancipação da alma, que mais independente se torna pela suspensão da ativa ou da vida ativa e de relação. Daí uma espécie de clarividência indefinida que se alonga até os mais afastados lugares e até mesmo a outros mundos. Daí também a lembrança que traz à memória acontecimentos da presente existência ou de existências anteriores. As singulares imagens do que se passa ou que se passou em mundos desconhecidos, entremeados de coisas do mundo atual, é que formam esses conjuntos estranhos e confusos que nenhum sentido ou ligação parecem ter. A incoerência dos sonhos ainda se explica pelas lacunas que apresenta a recordação incompleta do que nos apareceu quando sonhávamos. É como se a uma narração se truncasse em frases ou trechos ao acaso. Reunidos depois, os fragmentos restantes nenhuma significação racional teriam. Então, muito esclarecedor isso que nos é trazido. Muito esclarecedor. Agora, vamos ilustrar tudo isso que nos foi trazido. Muito importante. Então, vamos ver aqui o capítulo 38 do livro dos Mensageiros e aí a gente continua o nosso estudo na próxima semana. Então, vamos lá. Tá aqui, ó. Atividade plena. No salão acolhedor de Dona Isabel, né, ali a gente está falando da casa da Dona Isabel, que pelo, pelo fato de ali se produzirem atividades de cunho espiritual, de cunho caritativo, ali onde ela atendia pessoas, né, desenvolvia a parte espiritual, né, como uma casa espírita. Então, este ponto, a casa dela, servia como um posto também, um ponto onde espíritos, que ali também auxiliavam, espíritos que ali também utilizavam deste posto, deste ponto, como um local para descansarem, né? Um local de repouso, um local de instrução, um local de auxílio, de trabalho. Então, por isso, no salão acolhedor de Dona Isabel, permanecíamos em plena atividade, eles estavam trabalhando. Lá fora começara o aguaceiro forte, mas tínhamos a nítida impressão de grande distância da chuva torrencial. Logo às primeiras horas da madrugada, o movimento intensificou-se, muita gente ia e vinha. Numerosos irmãos, explicou o orientador, encontram-se neste pouso de trabalho espiritual na esfera a que os encarnados chamariam sonho. Não é fácil transmitir mensagens de teor instrutivo nessa tarefa utilizando lugares comuns, contaminados de matéria mental menos digna. O que quer dizer aqui? Né? Pelo fato dali, na casa da Dona Isabel, os pensamentos, né, serem dignos, serem construtivos, serem elevados, ali onde se busca fazer um trabalho, né, de acolhimento, de auxílio, de instrução. Ali a espiritualidade encontra um local adequado ao seu trabalho, a espiritualidade superior, né? Por isso que neste ponto de trabalho, nesse ponto de trabalho, né, os encarnados, neste momento de emancipação, vão ali obter auxílio. Então eles são trazidos para lá. Por isso que é importante a gente também cultivar essas ações dentro da nossa própria casa, onde a gente vai fazer leituras, onde nós vamos estudar, onde nós vamos trabalhar, onde nós vamos propor conversações edificantes, porque fazemos o evangelho no lar, né? É por isso que essas atitudes, essas ações aumentam a vibração da nossa casa e permite que ali a gente encontre auxílio também. A gente encontra, então, espíritos que venham ali, é, é, venham até esse local, porque ali eles encontram um local adequado, né, propício ao seu trabalho. É o que ele está falando. Não é fácil transmitir mensagens de teor instrutivo nessa tarefa utilizando lugares comuns, contaminados de matéria mental menos digna. Olha só. Quer dizer, se a gente não cultiva
essas ações, esses pensamentos, esses estudos, essas conversações, onde a matéria mental que nós estamos construindo ali, né, que nós estamos exteriorizando, não é digna, então fica difícil para a espiritualidade ali trabalhar. Olha que legal. Nas oficinas edificantes, porém, onde conseguimos acumular maiores quantidades de forças positivas da espiritualidade superior, é possível prestar grandes benefícios ao que se encontram encarnados no planeta. Olha só, então quer dizer, o centro espírita, né, ali durante a noite, pode ter certeza, vai muita gente ali, né, encarnado e desencarnado, ser ajudado. É verdade. Acentuei minhas observações, né, o André Luiz ficou, né, atento, né, verificando que muitas das pessoas recém-chegadas pareciam convalescentes, olha só, titubeantes. Algumas se mantinham de pé sob o amparo de braços carinhosos. Eram os amigos encarnados a se valerem do desprendimento parcial pelo sono físico que se reuniam a nós, aproveitando o auxílio de entidades generosas e dedicadas. Reconheci, entretanto, que a maior parte não entendiam com precisão o que se lhes desejava dizer. Muitos pareciam doentes, incompreensivos, sorriam infantilmente, revelando boa vontade na recepção dos conselhos, mas grande incapacidade de retenção. Eu estudava os quadros ambientes com justa estranheza. Sempre cuidadoso, Aniceto veio ao encontro de nossa perplexidade. Vamos ver o esclarecimento. Os espíritos encarnados, disse, tão logo se realize a consolidação dos laços físicos, ficam submetidos a imperiosas leis dominantes na crosta, é o contato com a matéria. Entre eles e nós existe um espesso véu. É a muralha das vibrações. Sem a obliteração, quer dizer, sem o esquecimento temporário da memória, né? Que, no caso, o esquecimento é o resultado dessa obliteração temporária da memória, né? Esse ofuscar da memória, né? Colocar um obstáculo ali da memória, não se renovaria a oportunidade. Se o nosso campo lhes fora francamente aberto, ou seja, se esse contato nosso com a espiritualidade fosse francamente aberto, olvidariam, esqueceriam as obrigações imediatas, estimariam o parasitismo. Ou seja, toda hora a gente ia estar ali, me ajuda, mas e aí, o que eu faço? Nossa, mas como, né? Então, seriam esquecidas as obrigações imediatas, estimariam o parasitismo, prejudicando a própria evolução. Eis porque raramente estão lúcidos ao nosso lado. Na maioria dos casos, junto de nós, permanecem vacilantes, enfraquecidos. Né? Vejam aquela jovem senhora encarnada em conversa com a vovozinha que trabalha conosco no nosso lar. Mas só fazendo um comentário, que é muito importante nessa parte, a gente vê que a matéria que nos serve aqui de abrigo, né, o nosso corpo físico, que nos serve de abrigo enquanto nós estamos encarnados, esse contato, né, com a matéria faz com que a gente sofra, né, bastante limitação das nossas faculdades espirituais. É uma questão de vibração. A matéria aqui, em uma questão de vibracional menor, faz com que a gente sofra e tenha limitações para que, no plano espiritual, mesmo nesses momentos de emancipação, nós tenhamos uma consciência plena, a lucidez de tudo aquilo que está acontecendo. Obviamente que nós podemos nos exercitar no adquirir desta lucidez, através de um exercício constante de nós mesmos por nos aperfeiçoarmos, por nos iluminarmos. Né? Num outro livro, né, que se chama Tramas do Destino, do Manuel Filomeno de Miranda, né, que eu até comentei aqui anteriormente, ali muitas das coisas no plano espiritual durante a noite, né, acontece também ali no centro espírita, ali nós tínhamos o contato com, né, médiums e dirigentes da casa espírita que ali estavam em auxílio também no plano espiritual. Né? E eles tinham essa lucidez. Por quê? Porque eles estavam trabalhando para se renovarem, eles estavam procurando coisas melhores, então eles tinham mais consciência, eles tinham mais facilidade de entrar em contato, né, e de ver os espíritos superiores. Porque é uma questão de vibração, a gente pode desdobrar, né, ou seja, a gente pode emancipar aqui durante o sono, mas a gente pode nem perceber os espíritos superiores, porque a nossa vibração está tão baixa que a gente não consegue se elevar para que eles possam ser vistos por nós. Né? Então é muito importante isso. E aí existem algumas disciplinas da nossa parte, né? Se você está procurando se elevar, né?
é buscar ali não estender a sua noite, né? Não é uma questão de dogma ou rito, ou ritual, nada disso, mas é uma questão de bom senso. Se a gente quer, né, procurar aprender e trabalhar, se eu for dormir ali 3 horas da manhã, bom, pode ser que a minha oportunidade tenha sido perdida, né? Mais uma vez, não é um ritual. Aí eu tenho que dormir tal hora. Não, não é nada disso. Mas é um bom senso. É igual o compromisso que a gente tem. Se eu faço um compromisso com alguém às 8 horas da manhã, então que eu esteja lá. Se eu começar a chegar às 10, depois às 8, mas depois às 11, a pessoa que me aguarda, ela vai assim, poxa, eu acho que não tem como eu estabelecer esse compromisso com esse outro, porque eu estou acabando também perdendo um pouco do meu tempo aqui, né? Então é um bom senso. No nosso caso aqui, se a gente quiser ir trabalhar, estudar, então que a gente também estabeleça ali algumas disciplinas necessárias para que a gente também possa ser ajudado, né? É o bater e a porta se abrir, quer dizer, é a gente procurar, né, ser ajudado para que a gente receba o auxílio, né? Então, aí o Aniceto indicou ali, então, o grupo mais próximo que tinha aquela senhora encarnada conversando com a vovozinha que estava desencarnada, né? Então, é um encarnado conversando com um desencarnado. A anciã, de olhos brilhantes e gestos decididos, abraçava-se à neta, lânguida e palidíssima, né? Nieta, exclamava a velhinha, em tom firme, não dês tamanha importância aos obstáculos. Olha os conselhos, né? Ó, auxílio recebendo. Não dês tamanha importância aos obstáculos. Esquece os que te perseguem, a ninguém odeies. Conserva a tua paz espiritual acima de tudo. O reino dos céus, né? Conserva o reino dentro de você. Tua mãe não te pode valer agora, mas crê na continuidade da nossa vida. A vovó não te esquecerá. A calúnia, nieta, é uma serpente que ameaça o coração. Entretanto, se encaramos fortes e tranquilas, veremos a breve tempo que a serpente não tem vida própria. É víbora de brinquedo a se quebrar como vidro, pelo impulso de nossas mãos. E vencido o espantalho, em lugar da serpente, teremos conosco a flor da virtude. Não temas, querida, não percas a sagrada oportunidade de testemunhar a compreensão de Jesus. Olha a visão da avó, que é muito mais clara, que é muito mais nítida e real, frente aos valores do espírito imortal. É isso que a gente fala, de perceber as coisas mais claramente, né? Enquanto a gente está aqui na matéria, o peso das coisas, caso a gente não tenha esse ponto de vista, eles recaem sobre nós com um peso muito grande. Mas é importante que a gente passe por todas essas situações com vistas ao nosso engrandecimento espiritual, para que a gente possa perceber nessas situações grandes oportunidades de engrandecimento, de elevação, né? Então, é isso, ó. Em vencido o espantalho, em lugar da serpente, teremos conosco a flor da virtude, o mérito de ter adquirido aquela qualidade. Não temas, não percas a sagrada oportunidade de testemunhar a compreensão de Jesus. A jovem senhora não respondia, mas seus olhos semilúcidos estavam cheios de pranto. Demonstrava no gesto vago uma consolação divina, recostada ao seio carinhoso da devotada velhinha. E aí, olha só o que o André Luiz pergunta. Esta irmã se lembrará de tudo ao despertar no corpo físico? Que é o que a gente estava conversando. O Aniceto sorriu e esclareceu. Sendo a avó superior e ela inferior, e examinando ainda a condição dos planos de vida em que ambas se encontram, a jovem encarnada está sob domínio espiritual da benfeitora. Entre ambas, portanto, há uma corrente magnética recíproca, salientando-se, porém, que a vovó amiga detém uma ascendência positiva. A neta não vê o ambiente com precisão, nem ouve as palavras integralmente. Não esqueçamos que o desprendimento no sono físico vulgar é fragmentário e que a visão e a audição, peculiares ao encarnado, se encontram nele também restritas. O fenômeno, pois, é mais de união espiritual que de percepções sensoriais propriamente ditas. A jovem está recebendo consolações positivas de espírito a espírito. Olha só. Não se recordará despertando nos véus materiais mais grosseiros, de todas as minúcias deste venturoso encontro que acabamos de presenciar. Acordará, porém, encorajada e bem disposta, sem poder identificar a causa da restauração do bom ânimo. É o que a gente estava falando. Por mais que ela não se lembre, por mais que a gente não se lembre,
nós acordamos com essas boas intuições, bem dispostos, encorajados, né? E muitas das vezes a gente não vai nem conseguir compreender de onde vem essa fonte de bom ânimo. Agora a gente está entendendo, né? E olha o que ela vai falar. Dirá que sonhou com a avó num lugar onde havia muita gente. Isso é o sonho, olha só. Dirá que sonhou com a avó num lugar onde havia muita gente, sem recordar as minudências, ou seja, os detalhes do fato, acrescentando que viu no sonho uma cobra ameaçadora que logo se transformou em serpente de vidro, quebrando o seu impulso de suas mãos, para transformar-se em perfumosa flor, da qual ainda conserva a lembrança agradável do aroma. Afirmará que soberano conforto lhe invadiu a alma e, no fundo, compreenderá a mensagem consoladora que lhe foi concedida. Olha que interessante, quer dizer, a lembrança que ela guardou, que o Anicet está explicando como que ela, né, possivelmente vai lembrar disso tudo. Essa lembrança vai ser totalmente fragmentária, ela vai misturar, né, coisas que ela ouviu ali, por exemplo, a serpente, a cobra, né, a serpente de vidro, né, a flor perfumada, tudo isso ela escutou ali durante o sono, né, neste estado de emancipação. Mas a lembrança vai ser totalmente fragmentária e ela não vai conseguir guardar a lembrança exata. Ela vai lembrar da avó, que tinha muita gente, como acontece com a gente mesmo. Mas o que, que é o mais importante? É que esta corrente estabelecida entre os espíritos, né? Olha só que ele fala aqui, né? Entre ambos há uma corrente magnética recíproca, salientando-se, porém, que a vovó, né, detém uma ascendência positiva, né? Apesar dela não se lembrar, o efeito dessas vibrações que a avó ofereceu à neta, isso vai fazer com que ela guarde estes ensinamentos de tal forma a reconfortá-la. E é esta mensagem que foi transmitida de espírito a espírito que vai ser guardada por ela e que ela vai ter o contato, né? Vai ter a oportunidade de se lembrar, né? Então, olha só o Vicente, né? Não se lembrará contudo das palavras, indagou Vicente curioso. Olha só, precisaria ter adquirido profunda lucidez no campo da existência física, prosseguiu Aniceto explicando. E devo esclarecer que recordará as imagens simbólicas da víbora e da flor, porque está em relação magnética com a veneranda avózinha, recebendo-lhe a emissão dos pensamentos positivos. Quer dizer, essa lucidez ali, nós podemos adquiri-la através do nosso exercício de iluminação espiritual. Nós podemos nos exercitar para adquirir cada vez mais a lucidez que nos permitiria lembrar com um pouco mais de detalhes aquilo que nos acontece. Mas é importante lembrar, né? Como ele falou aqui no comecinho, né? É, aqui, né? Se o campo, né, fosse totalmente aberto, nós olvidaríamos as obrigações imediatas, estimaríamos o parasitismo e prejudicaríamos a nossa própria evolução. Quer dizer, nós podemos desenvolver essa lucidez. Mas o desenvolvimento não se trata de, como que eu posso falar, de um método, uma metodologia, né, que vá fazer com que a gente esteja mais lúcido. Antes de tudo, é importante que essa lucidez seja a consequência de um desejo sincero do espírito para que ele possa se transformar, para que ele possa evoluir. Mas na nossa condição, como foi explicado ali anteriormente, para nós ainda é muito complicado porque muitas das vezes este contato direto, esta lembrança de tudo que aconteceu, nos atrapalharia muito no nosso estado de vigília. Nós ainda não temos a condição, muitas das vezes, de lidar com esses dois mundos. Então, para evitar que isso nos atrapalhasse, ou que nos atrapalhe, então, para a grande maioria de nós, essas lembranças vão ainda conter essa questão ainda muito fragmentada. E lembrando, né? Nós estamos em um mundo muito material. A própria condição do nosso corpo físico, por si só, já interfere de tal maneira que vai ser difícil, né? Então, terminar aqui, né? A benfeitora não falava apenas, está pensando fortemente também, né? A neta, todavia, não está ouvindo ou vendo pelo processo comum, mas está percebendo claramente a criação mental da anciã amiga e dará notícia exata dos símbolos entrevistos e arquivados na memória real e profunda. Desse modo, não terá dificuldade para informar-se quanto à essência que a bondosa avó deseja transmitir-lhe ao coração sofredor, compreendendo que a calúnia, quando fere a consciência tranquila,
não passa de serpente mentirosa a transformar-se em flor de virtude nova quando enfrentada com o valor de uma coragem serena e cristã. Olha só. Então, ela não está ouvindo ou vendo pelo processo comum, né? Mas ela está recebendo através da criação mental que a avó está transmitindo a ela de espírito para espírito. Aí entra o amor, né? Então, né, o André Luiz aqui termina, né, falando que essa experiência foi muito relevante para ela, né, e também se refere ao esforço de, de Freud aqui, né, nesses aspectos, mas aqui já entra para um lado que talvez não vai ser importante para o nosso estudo de hoje, né, mas eu queria trazer essa parte simplesmente para que a gente pudesse ter uma ilustração de tudo isso que nós conversamos. Bom, meus amigos, então hoje nós falamos aqui, iniciamos os nossos estudos a respeito do sono e dos sonhos. Continuaremos a falar disso tudo que nós estamos estudando em próximos vídeos. Então, agradecemos a Deus, a Jesus, aos bons amigos do plano espiritual que nos auxiliam, que nos inspiram, que nos encorajam, que nos dão bom ânimo, aos nossos entes queridos que já se foram, que nos acolhem no plano espiritual quando nós estamos dormindo, para que a gente possa ali, receber bom ânimo. Então, que os nossos pensamentos também estejam com eles, né? E que a paz de Jesus esteja com todos nós. Então, até um próximo estudo e muito obrigado.